Olha só, pessoal, como eu mencionei na abertura do programa, hoje a gente tem uma entrevista muito especial com a Alê Santos. O Alê, ele é um afrofuturista, ele é escritor, ele é ativista dessa causa que conecta várias outras coisas. A gente vai aqui hoje fazer um letramento, a gente vai entender melhor sobre o que é afrofuturismo, a partir não só do que o Alê produz como escritor, mas a partir do contexto brasileiro e do contexto mundial, como o que isso quer dizer exatamente. E a nossa pauta é sobre afrofuturismo. Então, o Alê, ele é autor de várias coisas importantes da sci-fi, né, da ficção científica, e é autor do Afrofuturismo, que foi o primeiro livro dele. Ele já foi finalista 2 vezes do Prêmio Jabuti, que é uma referência, é um Oscar da literatura brasileira, e ele foi finalista do CCXP Awards 2022 com O Último Ancestral, que foi o livro que jogou o Alê Santos para os ares e que fez a gente prestar atenção em afrofuturismo no Brasil, né? Ele é um desses nomes importantes dessa área. E o livro dele, de novembro do ano passado, é A Malta Indomável, que também é um grande livro que orbita em torno de afrofuturismo. Por que a gente trouxe o Alê aqui? O Alê acabou adotando uma causa para chamar de sua. Ele compartilha hoje uma discussão importante para o movimento afrofuturista brasileiro, como eu mencionei ainda há pouco, e a importância do olhar para referências nacionais, né? E pessoas que já estão se destacando no Brasil e fora do Brasil, como é o caso dele. Então, a Alê diz, opa, afrofuturismo é isso, eu sou um desses nomes, mas tem muita gente, não é só na literatura. E é por isso que a gente trouxe o Alê aqui, para entrevistar esse escritor brasileiro genial, premiado, mas também para a gente falar sobre uma causa que é dele e que é de todos nós e precisa ser de todos nós. A gente sabe que a gente vive um movimento estético, político e cultural. O afrofuturismo ele vem a cada dia ganhando mais adeptos em todo o território negro, né? Numa diáspora, né? Diáspora tem a ver com dispersão, com deslocamento, né? Quando você é forçado ou não a dar uma volta pelo mundo. E o Brasil tem se destacado, nesse cenário por meio da literatura, onde desde 2016 autores negros e negras se colocaram de forma mais ativa no mercado editorial da literatura fantástica e de ficção científica sobre essa catalogação, digamos assim. Mas isso fica distante de ser um gênero ou subgênero, que a gente vai discutir sobre isso, literário, e o afrofuturismo ele se propõe a conectar novas ancestralidades. A gente vive num momento onde passado, presente e futuro sempre foi importante, mas nunca foi tão relevante a gente fazer essas conexões com quem somos, para onde estamos indo e, principalmente, de onde viemos, quem éramos e o que nós podemos ser agora no presente. Dito isso, eu vou passar para o Alê, porque a autoridade aqui no assunto é ele, dizer que é um imenso prazer entrevistá-lo. Finalmente, a gente fez um alinhamento de planetas com a sua agenda, que não é simples, e que você está aqui! Oba! Alê Santos, bem-vindo! Obrigado pela essa apresentação, é um prazer imenso estar com você de novo aqui, a gente que já se conheceu aí no Piauí, podendo falar de algo que eu amo, que é realmente a ficção científica, o futurismo, o afrofuturismo, a inovação tecnológica e como isso se dá na literatura aqui no Brasil. Agora, Alê, vamos fazer esse letramento de afrofuturismo, porque ainda é um termo que é comum a poucos, né? E que as pessoas e poucos sabem realmente do que se trata. E como você é um expoente, é um embaixador do afrofuturismo, eu queria que você explicasse para os nossos internautas e telespectadores o que é isso e por que você se interessou pelo afrofuturismo. Claro, o termo ele ganhou uma notoriedade no mundo após o filme Pantera Negra, né? O Pantera Negra, o que foi esse sucesso estrondoso que movimentou toda a comunidade negra mundial? Foi a primeira vez que um super-herói, usando tecnologia de Wakanda, criou aquela sociedade hipertecnológica que respeitava a cultura, as tradições, e não só respeitava, mas evoluía a partir do conhecimento ancestral na África. Isso jogou luz sobre esse termo afrofuturismo, que ele já nasceu na década de 90, esse termo, essa palavra afrofuturismo, mas já era as premissas, as bases do que é o afrofuturismo, já existia desde a década de 50 na arte, na música, principalmente no jazz, com um cantor chamado Sun Ra, que era exatamente o quê? Utilizar essa estética da tecnologia
para discutir questões das comunidades negras. Então, a gente está falando sobre inovação, sobre tecnologia, sobre visão de futuro, na arte, na música, na moda, de todas as maneiras, pegando essa estética da ficção científica e colocando a nossa existência. E isso é muito importante, porque a maior parte, enquanto movimento literário, da ficção científica, todo mundo gosta aí de filmes como Independence Day, Robocop, gosta do Homem Bicentenário e todos esses filmes Terminador do Futuro. A maior parte das pessoas que se popularizaram falando sobre ficção científica, elas eram pessoas brancas ou dos Estados Unidos ou da Europa. Então, quando o afrofuturismo acontece, por isso que o Pantera Negra foi muito celebrado, ele coloca pessoas negras para pensar também sobre tecnologia e para pensar também sobre o futuro, né? Um dos marcos do filme Pantera Negra é que a figurinista Ruth Carter se tornou a primeira mulher negra a ganhar Oscar com o figurino do Pantera Negra, o Oscar de figurino. Porque e era uma mulher que já estava trabalhando há muito tempo com o Spike Lee, desde a década de 60. Só que dessa vez ela entrou nessa conversa sobre tecnologia, sobre futurismo também. Por isso que é importante a gente enxergar o afrofuturismo como esse espaço das discussões das existências de pessoas negras através da estética, da tecnologia e da ficção científica. Em que página nós estamos no Brasil quando a gente olha para o afrofuturismo a partir desse efeito perspectiva que você nos traz? Nós estamos na página 1, assim, sabe? Nós estamos, os expoentes do afrofuturismo no Brasil estão vivos. Então, como o conceito nasceu na década de 90, a gente começa a ter alguns escritores, como Octavia Butler, considerada a mãe do afrofuturismo na literatura, ela fez sucesso na década de 80, sabe? O Brasil ele tem uma questão, enquanto literatura, enquanto gênero literário, que é um país muito focado no realismo. Os grandes movimentos literários brasileiros, instaurados por uns grandes autores como Machado de Assis, que é um dos pais da literatura, não só brasileira, mas mundial, mas brasileira é muito mais significativo, ele era muito focado no realismo, no naturalismo, e esses movimentos que têm o pé na realidade, eles são muito mais sólidos no Brasil do que a fantasia. Então, a fantasia e a ficção demoraram um tempinho assim para acontecer, um tempo a mais. E a ficção científica afrofuturista está acontecendo exatamente nesse momento. Dá para a gente citar o nome de, por exemplo, Fábio Cabral, um dos primeiros escritores de afrofuturismo a ser publicados. O caçador cibernético da Rua 13, né? Exatamente, um dos primeiros autores a colocar o pensamento das matrizes africanas no afrofuturismo foi o Fábio Cabral que fez isso. É tipo a primeira obra confessadamente afrofuturista no Brasil, né? Exatamente. E as outras pessoas que são os pioneiros ainda estão aqui. Sandra Menezes, a primeira romancista afrofuturista do Brasil com Céu Entre Mundos. A gente também tem a Luan Zayla, que também é uma das mães do afrofuturismo no Brasil, por ser uma das primeiras pessoas a publicar crônicas, antologias afrofuturistas. Ela fez uma novela cyberpunk, né? Foi Iezegum, me corrige se eu estiver errado, que ela produziu. Eu acho que foi ela mesma recentemente. Exatamente, a Luan Zayla. Então, assim, esses nomes, a Lu, a Sandra, o Cabral, nós somos, dentro da literatura, alguns dos pioneiros. A minha obra, O Último Ancestral, é a primeira obra afrofuturista a estar numa grande editora no país. Então, ou seja, nós estamos agora determinando o que é o afrofuturismo, talvez na América Latina, sim, a partir do Brasil. A maior comunidade negra fora da África, pensando na ficção científica através da literatura afrofuturista. Nós estamos vivos e ainda batalhando para ocupar esse espaço num país que ainda discute muito pouco a própria fantasia, sabe? Então a gente está lutando para ser esse expoente dentro dessa literatura afrofuturista. E outros nomes, vamos falar da música, por exemplo, alguém que está em grande expansão, Gabi Amarantos, uma das pioneiras em levar o conceito afrofuturismo para dentro da Amazônia, aqui de Belém do Pará, e colocar toda essa potência cultural amazônica também na criação de inovações futuristas, sabe? Então, a gente ainda está... Nós estamos determinando o que é o afrofuturismo para o mundo também, a partir desse momento. E são grandes autores. Eu lembro que tem o Carlos Gritti também, que ele teve parceria
Eu não sei como é o nome do parceiro dele, não estou lembrando. Em Máscaras do Poder, que também fala sobre afrofuturismo, né? É o Henrique Silva, que ele, inclusive, é independente, ele lança por conta dele, que é maravilhoso também. O fato é que, quando a gente escuta você falar, a gente claramente vê que a gente está diante de uma geração de escritores e produtores e creators e pensadores, né? Porque vocês são muito mais do que isso. Vocês estão rompendo, basicamente, uma cátedra literária, né? Quando vocês chegam com essa literatura de alta potência e vocês marcam um território que era reconhecidamente marcado como de outras áreas, né? De outras cores. Ele não tinha a cor preta. Né? E eu acho muito interessante esse movimento que você está fazendo nas redes sociais, nas suas palestras. O Alê, gente, ele é muito convidado para eventos no Brasil inteiro. Esse cara não para. Ele esteve no Piauí o ano passado, tive o privilégio de ser a mediadora de um painel sobre futuros, a convite do Piauí Pop, com ele, o Alê Santos e a Lígia Zottini, e todo mundo atrás de saber. Eu encontrei professores da universidade, doutores, pesquisadores, eu encontrei adolescentes, eu encontrei pessoas das comunidades, de todas as comunidades, gente que estuda, gente interessada em ver essa página virar. E esse movimento, ele veio, não é para incomodar. Eu acho que dizer que é incomodar é pouco. Né? Acho que o ativismo de vocês é mais para virar uma página. Porque o que você fala é que, quando a gente olha para os negros atuando, as pessoas pretas, não é que a gente... Eu vi você falando que não era só para ser o ator principal ou só o escritor. Vocês pensam em ter pessoas em todas as áreas. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa ocupação. Claro, assim, uma das diferenças... A ficção científica, ela tem vários subgêneros, assim. A gente pode falar do cyberpunk, como você citou, assim, que é um subgênero político da ficção científica, ali, muito famoso na década de 80, que o Japão usa pra caramba em Ghost in the Shell, Akira, outros marcos do cyberpunk. A gente tem o steampunk, que também é outro gênero muito famoso, que criou coisas como Mad Max, por exemplo. E a diferença disso com o afrofuturismo é que o afrofuturismo não é apenas a estética, a escrita e a moda. Ele é um movimento de reivindicação do nosso espaço como criadores, como pensadores também. Por isso que o Pantera Negra ele foi um marco, não só porque Pantera Negra é um super-herói de pele preta, não, mas porque os criadores, os pensadores, a figurinista, os designers, os roteiristas, todos eles eram negros. E é uma coisa que não existia em Hollywood, um filme com toda uma equipe negra nesse momento. Quando foi criado o Pantera Negra, Hollywood tinha uma crença que quer dizer que se eu pegar um time de pessoas negras e colocar numa sala, elas não vão falar para todos os humanos, sabe? Não vai se popularizar. E aí o Pantera Negra vai lá e vira um sucesso, e aí a Hollywood começa a pensar, opa, quer dizer que negros também sabem falar para não negros, sabe? Porque a gente partia desse pressuposto que a tecnologia, a inovação, é de pessoas brancas para todo mundo, para os amazônicos, para o povo do Piauí, para o povo de Santa Catarina, para o povo de São Paulo. Então, a gente reivindica nosso espaço nessa humanização também. Nós também temos a capacidade de falar para todos os humanos, sabe? A partir da nossa perspectiva. Por isso que o afrofuturismo ele é esse movimento de reivindicação do espaço do criador. Não é apenas a gente pensar a pele e a cor dos nossos personagens. É a gente inspirar que outras pessoas, outros jovens olhem e falem, nossa, eu também quero ser escritor porque o Ale porque a Lu porque o Cabral eu também quero ser uma figurinista porque a Ruth ganhou o Oscar, sabe? É sobre representatividade real. É um multiverso de possibilidades e as pessoas também dizerem, eu também quero ser como o Alê Santos, que foi o primeiro brasileiro a lançar um livro pela editora de Senhor dos Anéis, que é a HarperCollins no Brasil, né? Porque assim, foi um marco também. E o teu novo livro, a Malta Indomável, de novembro, também é da HarperCollins, né? Exatamente, a Harper, assim, era um sonho para mim, porque eu fui a maior parte da minha geração, talvez nós sejamos, a minha geração seja a última que sabe o que é viver sem a internet, a gente só tinha disponível os livros clássicos, então eu cresci lendo Tolkien, lendo Isaac Asimov, lendo os maiores nomes da ficção científica. Tolkien é um cara que me inspira pra caramba a criar, é um cara muito que
crio uma metodologia de criação de universos que me inspira pra caramba, e poder ser parceiro editorial do Tolkien, do Arthur Conan Doyle, que criou o Sherlock Holmes na mesma editora, assim, eu sei que é um sonho, eu sei que muitas outras pessoas falam, pô, você abriu na mente das pessoas a possibilidade de existir num lugar que a gente não achava que seria possível, sabe? Então, e não só com um livro, mas com 2 livros, quem sabe mais, porque eu já estou conversando com a minha editora de outras coisas. Já quero saber tudo, o que vem por Sim. aí. Conta, conta, conta. É porque, assim, o Último Ancestral, ele é um universo que eu estou criando. Eu quero criar uma franquia brasileira, assim como Star Wars. Eu sei que é algo que demora muitos anos, talvez décadas, para se consolidar. Mas o meu plano é mais de 5 livros dentro desse mesmo universo. Tanto que a Malta Indomável, ela é um spin-off do Último Ancestral. E esse ano sai o RPG do Último Ancestral. Então, assim, eu estou querendo trabalhar para construir mesmo uma franquia, para ter vários livros, vários personagens, várias perspectivas diferentes dentro do mesmo universo, cidades. Eu quero construir realmente algo grandioso, assim, que talvez demore bons anos aí para consolidar. Sabe, eu olho para você e eu vejo assim o teu compromisso. Você chamou para si essa causa para chamar de sua mesmo. Então é uma causa para chamar de sua, Ale Santos, mas que você não quer que seja só sua. Eu vejo você conectando a ancestralidade a todas as tecnologias humanas, sociais, filosóficas, científicas, né? A todas elas. Então, assim, eu acho muito estratégico, acho muito refinado, inteligente, e eu acho que tem uma capacidade de expansão, de alcance de mentes que é muito legal. A julgar pela quantidade de convites que você recebe para falar sobre isso, a julgar dessa editora fantástica que não lança qualquer coisa, que é a HarperCollins, aqui no Brasil, que, de novo, eu adoro dizer isso, que é a mesma editora do Senhor dos Anéis, lançando os livros do Ale Santos. Então, assim, você está conectado a outras escalas, outras entregas, né? Isso deve te exigir de você uma estratégia que ela é gigante, que ela é local, nacional e global, não, Ale? Então, eu tenho um privilégio porque é surreal para mim. Eu nasci numa cidadezinha chamada Cruzeiro, lá no divisa de São Paulo com Minas Gerais, de onde vem meu sotaque. Poder atravessar o Brasil, chegar no Piauí, me conectar com pessoas. Eu acho que todo escritor deveria ter esse poder. O Brasil seria muito maior se a mentalidade de vários outros escritores regionais do país pudesse atravessar o país inteiro, podendo falar das suas ideias, sabe? Então, acho que por isso que eu também sei que se eu fizer isso sozinho, isso vai ser fraco, isso provavelmente eu vou passar muito rápido. Então, se eu faço isso com meus parceiros afrofuturistas, se a gente está junto nas bienais, se a gente pode junto falar das nossas ideias, isso fica mais forte, isso ecoa mais, isso vai trazer mais pessoas para conversas e mais pessoas trazem mais oportunidades para todo mundo, sabe? Eu acho que o afrofuturismo é esse movimento coletivo. Eu acredito que mais pessoas acreditando no afrofuturismo vão me trazer mais oportunidades e vão poder compartilhar com todo mundo esses pensamentos, porque eu quero muito que outros jovens, outras pessoas também acreditem na fantasia, também acreditem na ficção, também acreditem na tecnologia e também consigam atravessar o país falando sobre isso. Só que se eu estiver lutando, fazendo isso sozinho, talvez as pessoas falem, é que o Ale é excepcional. E aí esse mito de ser excepcional, isso enfraquece o mito do trabalho, isso enfraquece o mito da dedicação, isso enfraquece o mito de como criar estratégias para enfrentar os desafios e tal, e principalmente enfraquece o mito da coletividade, sabe? Você já está imerso na inteligência artificial, Ale? Sou muito entusiasta da inteligência artificial, assim, eu uso muito inteligência artificial é, para até mesmo para aprimorar a descrição dos meus personagens, sabe? Eu gosto muito de sempre as minhas obras, eu sempre trago artistas humanos fenomenais, né? Tipo, posso falar do quem fez a capa do Último Ancestral comigo, o Rafael Albuquerque, que é um dos ilustradores oficiais do Batman, um cara que trabalha com o Stephen King no Vampiro Americano lá nos Estados Unidos. Quem fez a Malta Indomável é o Massai, genial nas cores dele, artista afrofuturista maravilhoso.
E quando eu estou esboçando, rascunhando as minhas ideias, eu uso muito inteligência artificial, eu compartilho as minhas experiências de inteligência artificial nas redes sociais para mostrar para as pessoas que uma das coisas que é bom com a inteligência artificial para criadores é que ela democratizou e ela facilitou a gente materializar nossas ideias, sabe? A gente pode fazer 20, 30, 40 ilustrações de uma velocidade numa coisa muito mais fácil que pode ajudar a gente a vender os nossos projetos. Então, eu acho que a inteligência artificial ela facilita o processo, porém a gente não pode deixar que ela domine o processo, que ela exclua os humanos dentro desse processo também. Eu olho para você e eu fico pensando no que eu venho repetido em todos os lugares, que a principal tecnologia humana é a consciência, né? E você faz uso dessa consciência de um jeito muito inteligente, assim, muito hábil, né? Você tem muita consciência do que é o seu papel. E aí eu estava te vendo aí dizer, o ilustrador não sei o que do Batman, não sei o que, deve ser muito legal você estar escrevendo para depois ser traduzido em ilustrações ou em entregas que uma editora como a HarperCollins, ela permite, né, você fazer essas outras conexões. Para você deve ser muito potente, hein? E isso é maravilhoso, mas uma das coisas, como você disse, que maior tecnologia é a nossa consciência, é que eu sou um cara que eu busco muito estar perto de pessoas que são criativas, sabe? Uma vez o Emicida conta essa história que eu sempre reproduzo, que a mãe dele falou assim para ele: nunca ande com alguém mais burro que você, sabe? E isso faz muito sentido. E eu peguei isso para minha vida, eu falei, cara, eu quero ter amigos que são geniais, que me ajudem a subir esse nível. Então, eu me aproximo dessas pessoas. O Rafael era um amigo muito criativo, a gente faz sempre coisas juntos, assim. Então, quando eu fui para a editora, eu já cheguei na editora falando, olha, eu quero o Rafael trabalhando comigo, sabe? O Massai é um cara que eu conheci na internet, eu vi as coisas deles, eu identifiquei e falei, cara, esse cara é genial, ele tem a visão que eu quero para o meu próximo livro, e eu indiquei ele de novo para a editora. Então, essa sensibilidade do criador, de estar sempre perto de pessoas que são boas também, que ajudam a gente a elevar o nosso nível como criador, que são um senso crítico, e da gente reconhecer os nossos limites. Pô, não vou ficar querendo limitar a criação de um cara que tem o Oscar das histórias em quadrinhos, sabe? Então, como você potencializar as criações é uma coisa que a minha visão de autor sempre tá junto também. Tanto que o Último Ancestral, ele foi finalista do Prêmio Latino-Americano de Design, o Prêmio Brasileiro de Design, também finalista no Jabuti como o melhor O Massai, né? do Último Ancestral. O do Último Ancestral com o Rafael. Você fica falando Rafael dessa forma íntima, você tem que dizer para o meu internauta e telespectador quem é o Rafael, que a gente quer ser íntimo também. Rafael Albuquerque, ele é um dos nomes mais respeitados dos quadrinhos internacionalmente, assim, tanto que a gente depois duplou junto. Recentemente a gente lançou o Assassin's Creed Visionaries La Bestia, que foi lançado só lá nos Estados Unidos. Dessa vez eu roteirizando, o Rafael ilustrando. E foi um grande marco, assim, eu acho que foi uma das maiores repercussões na minha carreira, porque rodou internacionalmente essa notícia, né? Foi a primeira vez que Assassin's Creed, que é essa franquia, tem mais de 20 anos, eu acho 15 anos, veio para o Brasil, contando uma história brasileira, e a gente falou exatamente sobre um pedaço da ditadura aqui no Brasil, trouxe o contexto dos assassinos, tudo para cá, e isso muito por conta do Rafael, que teve esse acesso e me levou como roteirista ali para escrever essa história em quadrinho. No momento que eu acho que a internet traz para a gente conexão e autonomia, né? Mas, claro, quando a gente fala de autonomia, a gente tem que pensar no algoritmo, na nossa cognição ou liberdade cognitiva, que a gente termina tendo essa atenção hackeada, mas vamos pensar em autonomia, tirando isso que está no entorno, que é importante também. Eu acho muito legal porque você permite que jovens, alunos, pessoas de todas as idades e de todas as áreas enxerguem isso muito mais do que um ineditismo em comparação a essas narrativas tradicionais literárias ou de cinema, qualquer que seja a narrativa tradicional. Mas, assim, consegue se enxergar dentro desse ecossistema de afrofuturismo, entende? Consegue dizer, poxa, eu consigo fazer isso. Cara, o que eu faço é afrofuturismo, eu não estava nem ligado nisso, entendeu? Porque, assim, acho que o afrofuturismo, ele se revela no talento, mas ele não nasce
no talento, ele se revela no talento, mas ele nasce num contexto que é social, que é político, que tem toda essa parada em volta, não é, Ale? Ele nasce no contexto filosófico também, sabe? Eu acho que ele nasce... eu já escrevia ficção científica há muito tempo antes. Em 2013, Desde que eu acho que idade? Desde 2013 você fazia? sim, em 2013 eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica no concurso, sabe? Mas não era afrofuturismo. Foi quando eu vi todo mundo falando de afrofuturismo, do sucesso de Pantera Negra, e é muito interessante que em 2013 também o Brasil passa por uma transformação e muitas discussões sociais, muita discussão sobre a negritude se explodem no Brasil a partir de 2013, 2014, Sim, 2015, sim. vai crescendo. Então, o que é o afrofuturismo brasileiro também cresce nesse mesmo período. Então, quando eu me identifico dentro dessas discussões e eu olho para a ficção científica e falo, opa, esse é o espaço onde eu existo e essas discussões também existem, é onde faz essa convergência. Então, muita gente ainda vai fazer a convergência de se enxergar negro, de se enxergar ativamente politicamente, de se entender dentro do contexto brasileiro e aí sim se entender também como escritor. Eu acho que é isso, acho que é um movimento estético, político e cultural que chega para romper muito, para quebrar tudo. E quando eu falo do quebrar, gente, é uma expressão, né? Não é de violência. É de tipo mudar as coisas, mudar o rumo das coisas, mudar as narrativas, interferir, fazer diferente, fazer junto e fazer pelos pretos, pelos negros. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em tecnologia, que a gente pensa no coded bias, o viés do código, eu acho que a gente tem um viés do código escrito no Brasil, na América Latina, em muitos lugares do mundo, que é o viés e que é a visão do branco sobre as coisas. E esse código passa a mudar a partir dessas estratégias afrofuturistas. Isso é muito claro, e é muito potente, e é muito bonito de ver. E que bom que a gente tem você para traduzir isso tudo para a gente. Obrigada. Obrigado. Eu fico feliz demais de poder conversar, falar sobre isso com gente que eu adoro. Pois é. E a gente está com muita saudade. Eu estou com muita saudade de você. Onde que você está, assim, mais próximo de mim aqui no Piauí? Gente, eu estou em Belém do Pará, onde eu tenho morado, assim, tenho gostado pra caramba aqui dessa cidade. Que é um lugar incrível, um estado incrível, Pará. A gente tem muita audiência aí, sabia? Sim, A gente aqui tem é muito muita maravilhoso. audiência aí, é maravilhoso, é maravilhoso. Você e o Tacacá. Ale, muito obrigada. Obrigada pelos livros, obrigada por essa capacidade de não só perceber, enxergar, mas atuar. Né? Obrigada por adotar essa causa, que é de tanta gente, é da maioria. E obrigada por despertar e fazer isso em alto nível. Eu acho que é um outro nível de ativismo, sabe? E acho que conecta a essa geração Z, alfa, de uma forma muito potente e muito inteligente, de verdade. Obrigado, fico lisonjeado com isso. Obrigadão pelo espaço. Conta comigo sempre. E espero voltar para o Piauí logo aí para a gente poder trocar essa ideia. Mas a gente está seguindo você. Gente, ó, o @, do Ale. Ale, você só está no Insta, não, né? Você está em tudo que é lugar. No TikTok, eu tô no Twitter, tô no LinkedIn, tô em todos os lugares com a mesma arroba, que é a @savagefiction. Que a gente acabou de botar aí para você. Ale, obrigada, querido, por mais Alês no mundo, que eles se multipliquem. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é bem corrido, e o tempo que você aí deu de presente para a gente, tá bom? Até a próxima. Beijão. Tá aí, gente. A gente agora vai para o intervalo comercial. Não saia daí, porque a gente ainda tem mais programa, tem giro, dados que falam. A gente começou bem, mas ainda tem mais coisa. Não sei se vai ser no nível do Alê, mas a gente vai tentar. Até já.